Salve, salve aí pessoal, galera que está aí assistindo esse vídeo pelo YouTube. Você que assim como eu tinha curiosidade de saber quais são as tarifas que são praticadas pelo Uber nas principais capitais aí do país. Eu moro aqui em Cuiabá e aqui em Cuiabá há menos de um mês começou a funcionar o serviço Uber. Eu tenho participado de alguns grupos de WhatsApp do pessoal que já está nativo e tem interesse, né, de começar a trabalhar também como motorista para obter uma renda extra. Então, uma das dúvidas que a gente tinha era com relação ao valor da tarifa aqui em Cuiabá, como é que estava isso em vista do valor das outras tarifas praticadas em outras capitais. Então, por conta disso, eu resolvi fazer um levantamento, montar uma planilha aqui, levantando essas informações, ok? Então assim, bom, a princípio, as informações que eu vou estar passando aqui são com relação à tarifa, né? Preço base, valor por minuto e valor por quilômetro rodado, e também preço mínimo e taxa de cancelamento. São informações que eu peguei no próprio site da Uber, lá no www.uber.com/ptbr, né? Tá aqui no rodapé aqui o endereço Uber aqui o endereço lá da Uber. E também na planilha vai constar também algumas informações com relação ao preço de combustível. Eu peguei nesse site aqui, preço dos combustíveis.com.br, que é um site que eu não conhecia, acabei pela necessidade, eu pesquisei no Google e descobri esse site, que é um site onde aparece informações com relação a preço de combustível em todo o Brasil. Achei bem interessante o site e de lá eu peguei as informações para poder colocar aqui, combustível, certo? Bom, como foi que eu idealizei aqui a planilha? Eu peguei os valores, né, preço base, valor por minuto na corrida, valor por quilômetro rodado, o preço mínimo, taxa de cancelamento, esses dois aqui mais para constar mesmo. Então quer dizer, para quem não conhece e não sabe ainda, o valor da corrida do Uber é cobrado dessa forma. Tem o preço básico, que é um valor fixo, ele é somado a um valor por minuto, que é o tempo de duração da corrida. Então se é uma corrida, no caso aqui, a corrida de 10 minutos, você vai multiplicar 26 centavos por 10 minutos, vai dar R$ 2,60. E mais o quilômetro rodado. Nesse caso aqui, R$ 1,40 o quilômetro rodado. No caso de uma corrida de 10 quilômetros, seriam, então, no caso, R$ 14. Então, ele ia somar R$ 2,00, o preço base, mais R$ 2,60 pelos 10 minutos, né? E mais R$ 14 pela quilometragem rodada, é o valor final da corrida para o passageiro. Lembrando que a Uber cobra 25% do valor final. Então, no caso, uma corrida aí que der R$ 100, na verdade R$ 75 fica para o motorista e R$ 25 fica para a Uber, pelo serviço que ela presta. Tá ok? Então, só para poder explicar aí. Mais para cá, eu tenho aqui custo do quilômetro rodado. Custo do quilômetro rodado. Eu considerei aqui, para poder fazer uma comparação, senão fica difícil fazer uma comparação, eu considerei um veículo que faça 10 quilômetros com 1 litro de gasolina, beleza? Então, esse valor do custo do quilômetro rodado, na verdade, é o valor do litro da gasolina dividido por 10. Então, eu teria, se o carro faz 10 km com 1 litro, eu pego o valor do litro dividido por 10 e vou saber quanto que é o custo para ele rodar 1 km. Então, nesse caso aqui, o valor do litro da gasolina seria R$ 3,99, 3,099, né, na verdade. Então, o custo de 1 km rodado seria 0,3099, ok? Calculando aqui o valor bruto da corrida,
na simulação que eu fiz aqui, eu considerei uma corrida na distância de 15 km com 25 minutos de duração, tá? Então, no caso que eu utilizei os valores do preço base, valor por minuto, valor por quilômetro rodado, fiz aquele cálculo que eu já expliquei, e você chega no valor bruto da corrida, tá aqui. Valor da corrida líquido. O que é o valor da corrida líquido? É o valor bruto menos os 25% da Uber, ok? Combustível gasto na corrida, tá? O que é o combustível gasto na corrida? Eu peguei o valor do custo do quilômetro rodado, no caso, e multipliquei pela quantidade de quilômetros da corrida. Nesse caso aqui, que é um caso hipotético, lembrando, é só uma hipótese para que a gente possa fazer aqui uma comparação, né? Era uma corrida de 15 km, certo? E tem aqui, por fim, o lucro líquido do motorista, certo? O lucro líquido, que é o valor da corrida líquido, que é o valor já descontado dos 25% da Uber, tá? E descontado também o valor do combustível gasto nessa corrida específica. Então, assim, nesse caso específico aqui, no final de tudo, sobrou R$ 17,48 para o motorista, já livre de combustível, tá? E um valor de corrida bruto de R$ 29,50. R$ 29,50 menos 25%, ficou R$ 22,13. R$ 22,13 menos os R$ 4,6485, eu deixei com 4 casas depois da vírgula, por conta do valor da gasolina, mas isso aqui você pode, arredondando, vai dar 4,65, certo? Então é 22,13 menos 4,65, vai sobrar isso aqui. Só para poder entender. Então, eu deixei destacado aqui o valor de Cuiabá. Por quê? Porque eu moro aqui e a minha intenção, eu estou analisando a possibilidade de começar a trabalhar aqui em Cuiabá, certo? Então, uma corrida nessas condições, com 15 km de distância, duração de 25 minutos, tá? Considerando o preço do combustível 3,622, que era mais ou menos o preço médio do litro da gasolina aqui em Cuiabá, certo? Na data em que eu fiz a pesquisa, foi dia 5/12/2016, tá? Sobraria para o motorista, depois dessa corrida de 15 km, R$ 12,75, tá? Olha só, comparando a mesma corrida feita em São Paulo, né, que leva em consideração o valor das taxas, né, levando em consideração o preço de combustível em São Paulo e tudo mais, o motorista Uber, fazendo a mesma corrida lá, teria um lucro líquido livre de combustível de R$ 17,48. E aqui em Cuiabá, R$ 12,75. Dá uma diferença de quanto? Vou fazer aqui agora para vocês. Vou fazer aqui. 17,48 menos 12,75, uma diferença de R$ 4,72, quase R$ 5 de diferença na mesma corrida, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, eu coloquei aqui uma coluna de preço dinâmico. Para quem não sabe o que é o preço dinâmico, porque a Uber libera, né, ou não, nos locais onde ela opera, o preço dinâmico para os motoristas, ou seja, é a questão da lei da oferta e da procura. Quando existe muita procura do carro da Uber, né, do serviço da Uber numa determinada região, a Uber aumenta um pouquinho o valor da tarifa naquela região específica. Isso aí acaba sendo bom tanto para a empresa quanto para o motorista, porque a corrida vai sair um pouquinho mais cara e o motorista vai acabar ganhando um pouquinho mais. Eu coloquei aqui como preço dinâmicos, sim, em todas as capitais, menos em Cuiabá, porque aqui em Cuiabá começou recentemente, né, e ainda não está liberado o preço dinâmico em Cuiabá. Mas, segundo informações aí, até o final do ano deve ser liberado. Nas demais capitais que eu pesquisei,
e até através de informação de outros colegas motoristas Uber, de um grupo que eu participo, que é um grupo nacional, tá? Todo mundo confirmou que nas suas cidades tem o preço dinâmico, tá? Então, Cuiabá logo deve ter também. Liberando o preço dinâmico vai dar uma melhorada, com certeza, no rendimento do motorista Uber, ok? Então, essa planilha aqui eu fiz apenas para poder colaborar aí com os colegas. Aí uma observação interessante, veja, nessa planilha eu não considerei depreciação do veículo, eu não considerei troca de pneus, porque são itens de desgaste normal do carro, né? Troca de pneu, seguro do carro, que é bom fazer, despesa com lava-jato, que o carro tem que estar sempre limpinho, despesa com bala, água, né, que o motorista eventualmente ofereça no seu carro, um lanche que o motorista possa fazer na rua, troca de óleo e demais manutenções do carro, que na verdade eu poderia também fazer uma estimativa e adicionar esse custo para ser descontado do lucro líquido do motorista, ok? Eu não fiz isso daí, só por questão de tempo mesmo. Mas de qualquer forma eu queria deixar essa pequena contribuição aí para os colegas, né, que são motoristas Uber, não só aqui de Cuiabá, mas do Brasil todo. Às vezes o cara pode estar lá em São Paulo, lá e fica sabendo que começou a funcionar aqui em Cuiabá, mas lá em Cuiabá como é que tá? Então, os valores que eu retirei no site da própria Uber, de todas essas capitais aqui, no dia, se não me engano, dia 5, segunda-feira, dia 5 de 12 de 2016, tá ok? Lembrando também que no mesmo dia 5 saiu o comunicado na mídia do aumento do combustível, né? Do combustível que estava saindo aí. Então, quer dizer, a parte aqui do custo do quilômetro rodado, na verdade, hoje já está defasada, tá? Hoje já está defasado, ok? E lembrando que para você que quer começar a trabalhar como Uber, né? Geralmente, eu não sei como é que funciona, não acompanhei, mas a princípio, pelas informações que eu levantei, o valor dessas tarifas aqui não são corrigidas frequentemente, tá ok? Ok, então, um abraço aí para vocês. Eu vou ver se eu disponibilizo essa planilha, se eu deixo ela disponível aí para download na descrição do vídeo, ok? Curtiu o vídeo? Dá um like, assina o canal aí e um abraço para você. Bom trabalho para nós aí. Deus abençoe.